Olá, amante do terror. Hoje eu irei responder não apenas uma, mas duas perguntas de uma vez. E sim, duas perguntas. Eu decidi que eu vou responder a pergunta de que se jogássemos SCP-096 no espaço para outro vídeo, porque se eu deixasse para responder nesse, iria ficar muito longo. Então eu vou responder: e se jogássemos SCP-096 no Sol e se ele visse o seu próprio rosto no espelho? Então, sem mais enrolações, vamos! SCP-096 é um humanoide alto, magro e pálido que foi praticamente contido pela Fundação SCP. Ele é dócil na maioria das vezes, mas tal coisa muda quando alguém, em algum lugar do mundo, vê o seu rosto, porque quando isso acontece, ele entra em um estado de fúria e vai caçar essa pessoa ou pessoas que olharam, usando qualquer meio possível. Ele consegue correr absurdamente rápido, com uma velocidade que varia de acordo com a distância do seu alvo, então a sua velocidade máxima é desconhecida. Ele é incrivelmente forte, muito mais forte que um ser humano, podendo arrebentar portas de aço reforçadas e levantar um humano adulto com apenas uma das mãos com facilidade. A sua resistência também não é insuficiente, porque nada pode pará-lo. Ele resiste a tiros, facadas, explosões, até mesmo um tiro de uma arma anti-tanque. De acordo com a teoria, ele já foi um alpinista que se deparou com SCP-1529 e acabou por se adaptar a ele e ao frio da montanha por 60 anos, e juntando toda a evolução com a capacidade do SCP-1529 de prolongar ou até mesmo perpetuar a vida de alguém, ele acabou virando imortal. E por esse motivo que muitas pessoas se perguntam muitas coisas sobre ele. Então eu vou responder duas delas aqui hoje, começando pela mais fácil. E se ele visse o seu próprio rosto no espelho? Bem, a conclusão que muitos chegaram é: se absolutamente nenhum ser vivo pode olhar para o rosto do SCP-096, então se ele visse o seu próprio rosto, ele acabaria se matando ou ficando totalmente pirado. Mas vamos com calma. Nós, que somos seres com consciência, sabemos muito bem que aquilo que estamos vendo no espelho somos nós mesmos. Mas vocês já viram a reação de algum ser irracional, como um cachorro ou gato, quando se olha no espelho? Exato, ele pensa que é outro ser e, logicamente, tenta atacar. Então, não são todos que possuem esse discernimento de saber que aquilo é a sua própria imagem. Então, no caso do SCP-096, aconteceria algo parecido. A sua visão não é das melhores, até porque as suas pupilas são brancas, então isso significa uma deficiência na visão. Então, juntando isso com o fato de que ele perdeu toda a sua humanidade e age somente por instinto, no momento em que ele olhasse para o espelho, a sua visão distorceria aquela imagem, fazendo parecer que outro ser vivo está olhando para o seu rosto. Então, qual seria a reação do SCP-096 ao ver que outro ser está olhando para o seu rosto? É claro, atacar. Então, resumindo, se o SCP-096 olhasse para o seu próprio rosto no espelho, ele não se mataria. Na verdade, ele acharia que era outra coisa e simplesmente quebraria o espelho. E ficaria por isso mesmo, porque para ele, aquilo que estava o olhando acabou de morrer. A mesma coisa aconteceria se colocasse ele em uma sala repleta de espelhos. Ele quebraria um por um, até sobrar apenas farelo. Então, essa dúvida já está completamente sanada. Agora, vamos para a que é um pouco mais complexa. E se jogássemos SCP-096 no Sol? Bem, por onde podemos começar? Já sei. Primeiro vamos falar do próprio Sol. Algumas coisas importantes que temos que saber sobre o Sol antes de darmos continuidade. Primeiro, sobre a superfície do Sol, nós acreditamos que ela não seja sólida, e sim um oceano imenso de hidrogênio e hélio em fusão nuclear, sendo praticamente um oceano de lava radioativa.
então não daria para correr, muito menos saltar de lá. Seria quase como uma areia movediça. Segundo, só a temperatura da superfície excede os 5.000 graus Celsius, temperatura que nenhum ser humano ou animal conseguiria nem chegar perto de suportar, fazendo com que uma expedição para perto do Sol seja praticamente impossível, porque demanda tecnologias que ainda não existem. Terceiro, o Sol, ao contrário do que muitos pensam, não é uma bola de fogo, porque o fogo em si depende de oxigênio. Então, o tal fogo, entre aspas, que vemos, é a energia derivada da fusão nuclear entre hidrogênio e hélio, por causa da temperatura do núcleo do Sol, que tem 15 milhões de graus Celsius, e também por conta da enorme pressão da atmosfera do Sol, fazendo com que o Sol seja praticamente um reator nuclear de 1.300.000 quilômetros de tamanho. Quarto e último, nós só não derretemos porque o Sol está a uma incrível distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, sendo demais até mesmo para o SCP-096. Ou será que não? Vai saber. Bem, agora que sabemos essas coisas, vamos dar continuidade. Primeiro de tudo, como iríamos enviar o SCP-096 para o Sol? Temos duas possibilidades. A primeira, e a mais perigosa, é, de alguma forma, enviar um classe D para o mais perto possível do Sol e aí pedir para ele ver uma foto do SCP-096. E por que essa seria a opção mais perigosa? Porque é 90% de chance dele não conseguir fazer esse salto e cair de volta para a Terra. Porque para ele conseguir fazer esse salto, ele teria que correr a 4.500 vezes a velocidade do som. Os outros 10% é a probabilidade dele realmente conseguir fazer isso. E qual o problema nisso? É que nós vamos ter um SCP-096 muito irritado, caindo em direção a uma parte aleatória do planeta, com muitas e muitas pessoas que, com toda certeza, vão olhar para o rosto daquele cara esquisito caindo do céu. E aí, você já sabe o que acontece. E para piorar, ele iria ficar tentando esse salto um monte de vezes. Imagina se em todas essas vezes ele caísse em um local aleatório e matasse várias pessoas. Então a primeira opção está fora de questão, mas ainda temos a segunda, que seria um pouco mais viável, mas ainda improvável, que é colocá-lo dentro de um foguete sem tripulação e enviá-lo em direção ao Sol. Mas devo ressaltar que muita coisa poderia dar de errado na trajetória, como por exemplo, os motores simplesmente pararem de funcionar, ou até mesmo o foguete explodir e o SCP-096 com certeza sobrevivendo a essa explosão, e dependendo da velocidade que ele cair, quando ele colidir com o solo, o impacto pode ter quase o mesmo efeito que um meteorito, podendo causar um baita estrago se cair em um local cheio de pessoas. Mas, para propósitos desse vídeo, vamos então supor que dê tudo certo na trajetória, o foguete consiga com sucesso chegar próximo da superfície do Sol, para ser puxado pela gravidade do mesmo. O que acontece depois da nave ter sido puxada pela gravidade do Sol? Bem, a primeira coisa que vai acontecer é que ela não vai chegar nem a encostar na superfície. Ou ela vai explodir, ou vai derreter completamente antes. A única coisa que vai chegar na superfície é o 096. E então, ele vai morrer, certo? Não é bem por aí, e tem um motivo para isso. Nós já temos certeza que ele é resistente, e muito resistente. Mas o quanto? De acordo com vários registros, ele já resistiu a muita coisa. Então vamos lá. Sua pele é resistente a tiros, então ela pode ser resistente a mais coisas, como o calor. Ele já sofreu com um tiro de uma arma anti-tanque, e de acordo com o capitão, ele já perdeu praticamente todos os seus órgãos e todo o seu sangue, e continuou se movendo ainda mais rápido, o que implica que ele não precisa nem um pouco dos seus órgãos e nem do seu sangue para continuar vivo, e também que o seu esqueleto é indestrutível. Ele também já nadou até o fundo da trincheira de Tonga, que fica a 10 km da superfície,
Então aí já sabemos que ele não precisa respirar e resiste a grandes pressões. Tudo isso somado com a anomalia do SCP-1529, e então ele se torna praticamente a prova de tudo. Bem, eu disse que a sua pele era resistente ao calor, mas estamos falando do Sol, de 5.000 graus Celsius. Então a sua pele logicamente começaria a derreter. Logo em seguida, os seus órgãos internos, sobrando somente o esqueleto, que é indestrutível. Porém, ele continuaria vivo, porque, como eu disse, ele não depende de nada disso para continuar vivo. Então, não conseguiríamos matá-lo jogando no Sol. Mas aí chegamos a outra parte. E se alguém olhasse para uma foto dele enquanto ele está no Sol? E a resposta é simples: nada. A coisa mais lógica que poderia acontecer é, já que não há lugar para correr, então ele ficaria apenas se debatendo na superfície do Sol sem poder fazer nada. E aí, ele nunca chegaria a lugar algum, tendo a sua contenção definitiva, o Sol. Agora, por que a Fundação ainda não fez isso? Tem muitos motivos. O foguete poderia dar problema, assim fazendo o SCP-096 cair em um local aleatório, e o lema da Fundação é proteger o mundo sem que o mundo saiba de sua existência. Então, se algo assim acontecesse, seria incrivelmente problemático, principalmente porque ela seria responsável por cada uma das mortes e poderia ser erradicada para sempre, dando a posse dos SCPs para o governo ou para outra organização como a Insurgência do Caos, a GOC ou a Serpent Hand. Um outro motivo é mais fundamentado. A questão monetária também não ajuda nem um pouco, porque para enviar um homem à Lua custa sabe quanto? 30 bilhões de dólares. Sim, isso que você ouviu. 30 bilhões de dólares só para enviar à Lua. Imagina para o Sol, que está 500 vezes mais longe, o que, fazendo as contas, daria quase 15 trilhões de dólares, sem nem saber se vai dar certo com um monte de variáveis. Simplesmente inviável. Porque eu duvido e muito que a Fundação tenha tanto dinheiro de sobra para enviar um único SCP para o Sol. Então, mais um motivo para isso nunca acontecer. Esse motivo que eu vou falar agora é mais abstrato, porque é mais como um medo da Fundação, porque as habilidades do SCP-096 são um mistério, porque ao mesmo tempo que ele pode ter, ele pode não ter. Então, é uma probabilidade infindável, porque imagina se ele simplesmente saísse voando pelo espaço, ou sei lá, rompesse o tecido do espaço-tempo para voltar para a Terra. Porque é o SCP-096, um ser que suas habilidades são um mistério. E isso é o que a Fundação teme, que ele tenha algo escondido que ele nunca precisou usar até então, ou mesmo que ele consiga se adaptar e absorver a radiação solar, causando assim muitas mutações genéticas e, consequentemente, trazendo mais poderes anômalos desconhecidos que o possibilitariam voltar à Terra ainda mais perigoso. Mas isso é uma hipótese. Não significa que seja uma verdade absoluta, e sim uma suposição, um temor. Mas a pergunta em si está respondida, e a resposta é: não conseguiríamos matá-lo, mas sim, é perfeitamente possível, pelo menos por um tempo, conter o SCP-096 no Sol, porém é inviável por causa de vários obstáculos que impedem a Fundação de fazer tal coisa, e desse temor que tem sobre o SCP-096. Mas se um dia for possível que isso aconteça, SCP-096 provavelmente nunca mais poderá retornar para a Terra. O próximo vídeo vai ser sobre o SCP-087, As Escadas. Esse é um dos SCPs mais aterrorizantes que existem, e eu tenho certeza que vai dar pelo menos calafrios em alguns. E eu não vou falar somente o que é, mas vou teorizar o que tem lá embaixo e talvez como aquilo surgiu. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.